TV Artilheiro. Ponto aí, pessoal. E aí, Vamos lá? tudo bem? Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 6, Atlético Cearense 0, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Aqui conosco, professor Wagner Vicente. Boa noite, professor. Para dar início, o Alisson Lima da Rádio Fusão. Mazini, boa noite. Mais uma noite. vez, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria que você fizesse mais uma vez, exemplo do que eu pedi na partida passada, uma análise do que foi a partida. É claro que vencer é sempre bom, é sempre muito bom, e principalmente pelo placar que foi, né? Mas eu queria que você fizesse um apanhado geral do que foi essa partida. Olha, o Ceará iniciou o jogo de uma forma eletrizante, fez 1-0 muito cedo, fez o segundo e o terceiro também rápido, e isso de certa forma gerou uma atmosfera boa no estádio, que nós já tínhamos, mas isso de certa forma fez com que o time desenvolvesse ali de 25 a 30 minutos de um futebol muito rápido, que é o que a gente quer para o Ceará, né? Aí depois, quase ao término do primeiro tempo, a gente tentou ter um pouquinho de posse de bola, que não é muito aquilo que a equipe está acostumada a fazer. Aí voltou para o segundo tempo, e alguns atletas já cansados, e eu, de uma forma pensada, procurei deixá-los o máximo que fosse possível no segundo tempo, mesmo a equipe estando naquele momento já oscilante, para que a gente desse um lastro maior, já que esses atletas não vão viajar para Juazeiro. Então eu queria exatamente esgotá-los, não só pelo lado do lastro, como também pensando futuramente nos próximos jogos que essa equipe vai jogar. E aí, após a entrada dos 5 que estavam no banco de reservas, a equipe voltou a ser vibrante, voltou a chutar gol, fez mais gols, enfim. Acho que foi uma excelente partida do Ceará. Única coisa e única lacuna que eu diria foi exatamente de 0 a 15 minutos do segundo tempo, ou a 20 minutos do segundo tempo, que houve a oscilação muito em cima dessa parte física de alguns atletas já cansados. Boa noite, Mancini. Danilo Queiroz, do Futebolês. Prazer falar Tudo com você bem, novamente. Tudo bem, graças a Deus. Mancini, quando há uma goleada, normalmente há 2 fatores, né? O fator positivo por parte de quem marca muitos gols e o fator negativo de quem toma, e às vezes pela fragilidade. A gente percebeu, havia uma fragilidade no Atlético Cearense, mas não foi só isso. Havia também uma vontade do Ceará de marcar mais gols, uma marcação forte, principalmente ali no primeiro tempo, para ter essa bola mais perto, para fazer os gols. O quanto você entende que foi de fragilidade do Atlético a goleada e o quanto que você entende que foi o lado positivo, que foi o lado do Ceará nesse 6-0? Eu acho que o Ceará, ele soube construir o placar, né? Eu acho importante frisar, se em algum momento do jogo houve uma certa fragilidade pela idade do time do Atlético, muitos jovens atuando, e ali você percebia uma certa falta de malícia em alguns lances, mas também houve uma velocidade, e o que me chamou a atenção foi que até 20 minutos do primeiro tempo a gente já tinha roubado 9 ou 10 bolas no setor de meio campo e transformado isso em contra-ataque, né? Que é uma forma vertical que eu quero que a equipe do Ceará jogue. Então teve muita coisa boa sendo vista, e teve também, por exemplo, a gente permitiu que eles finalizassem algumas bolas no gol. Então isso também chama a atenção da gente. A gente não está focado somente no número de gols que foram feitos, a gente também tem que corrigir os erros, porque daqui a pouco a gente vai enfrentar adversários mais fortes. E é importante, quando a gente estiver em campo, você saiba muito bem que função fazer. Mas eu atribuo assim, o mérito de ter feito 6 gols, porque diversas vezes no futebol nós já vimos uma equipe superior à outra não conseguir fazer esse número de gols, então aí há o mérito do Ceará, mas também vi em alguns momentos uma certa fragilidade na equipe, muito em cima não da organização, porque eu achei um time organizado, muito em cima da idade dos garotos, e aí há uma discrepância
entre uma equipe e outra. Mas, de uma maneira geral, eu gostei da atuação do Ceará e gostei principalmente de uma coisa. Fez 1-0, foi buscar o segundo, fez o segundo, foi buscar o terceiro e assim por diante, enquanto teve pernas, que é uma das coisas que a gente quer entregar esse ano à nossa imensa torcida. Um time vibrante que não deixa de atacar em momento algum, inclusive nos momentos em que tentou ter posse de bola no campo defensivo, se complicou, né? Exatamente porque a equipe está armada para outro tipo de jogo. Mancini, boa noite, Pedro Boa Pinheiro noite. da Band. Parabéns pela vitória. Obrigado, Pedro. Você falou aqui de alguns pontos que você gostou muito do seu time atuando hoje dentro de campo. A gente sabe que a torcida pega muito no pé do time do Ceará, até por conta das 2 outras temporadas que teve, e o começo que não foi da forma que o torcedor sonhava. O que é que você falou para os seus jogadores antes da partida começar, para dar esse gás a mais, para ter esse resultado que teve dentro de campo? Olha, para te falar a verdade, eu não posso jogar nas costas dessa equipe o peso dos anos anteriores. E se tem algum torcedor que está pensando dessa forma, tem muitos outros que pensam diferente. É óbvio que o início do Cearense, hoje foi o 3º jogo do Ceará. Se nós formos analisar dessa forma, a gente vai ter que ter muito crédito, porque de uma forma ou de outra nós já fizemos 8 gols no campeonato em 3 jogos, então há uma... mas hoje foi o jogo de 6-0, sim. Mas a equipe, ela vem chamando a atenção pela melhora que tem a cada tempo de jogo, né? O primeiro jogo, do segundo para o primeiro e do terceiro para o segundo, ela teve uma melhora acentuada. Aos poucos os atletas estão entendendo aquilo que está sendo pedido, porque nós temos hoje 9 ou 10 jogadores em campo que se conheceram aqui, né? O Mugni já tinha jogado com o Matheus Bahia em outro lugar, e talvez um ou outro enfrentado, mas é um time jovem, é um time novo que fez hoje a 3ª partida. Então é natural que tenha dificuldade, que oscile, mas eu também tenho que enaltecer o lado positivo. Este mesmo time que está oscilando também tem feito gols, feito boas jogadas, mostrado entendimento nos setores. Ainda acho que nós temos que corrigir alguma coisa defensiva. Não gosto quando o adversário, seja ele fraco, forte ou médio, tem oportunidades de gol por erros nossos. Eu acho que isso também mostra um pouco dessa imaturidade tática ainda, mas eu tenho certeza que o próprio torcedor do Ceará saiu daqui hoje satisfeito, vendo, óbvio que a equipe ainda vai ter que melhorar em muitos aspectos, mas de uma forma geral vem atuando bem. Mancini, boa noite. Samuel Conrado, da TV Diário, da Rádio Verdinha. Tudo Primeiro, bem, Samuel? parabenizar pela vitória. Obrigado. A última vez que o Ceará tinha conquistado uma vitória com 6 gols de diferença foi em 17 de maio de 2022, quando bateu o General Cabadeiro por 6-0 na Copa Sul-Americana. E falando da partida contra a Juazeirense no próximo domingo, essa ideia de poupar alguns jogadores é questão de prioridade, mesmo do Campeonato Cearense, e também falando do gramado do Estádio Presidente Vargas. O próximo jogo agora, aqui dentro de casa, é na Arena Castelão. Foi um pedido seu também, a diretoria do Vozão? Não, o pedido não foi meu, né? Houve um consenso e a decisão tomada, até porque depois será o 4º jogo do estadual e o 5º jogo é o clássico. Então, até para que os atletas se ambientassem e tal, enfim. E sobre o jogo do Juazeiro, esse time que entrou jogando hoje, só o David Ricardo viaja. Os outros atletas a gente não vai levar, exatamente porque nós temos uma logística difícil até lá. Seria o 4º jogo em sequência, o 3º dessa semana. Então, por isso, a gente optou em ir com um outro time, até para dar oportunidade. O que é descanso para um é trabalho para outros. E a ideia é exatamente isso, a gente levar um time que tenha um jogo um pouco diferente desse Ceará que foi visto aqui hoje em campo, porque nós vamos enfrentar um time forte,
que sabe jogar dentro de casa, um gramado diferente daqui, com muita bola longa, com muita disputa aérea, com muito duelo físico, e para isso a gente tem ideia. Eu levaria um time que hoje está cansado, que faria uma viagem difícil amanhã para jogar 2 dias depois. Então aí eu estaria expondo esses atletas a lesões, a outras coisas, enfim, a gente optou em levar um time dos atletas que não atuaram, alguns que entraram hoje no jogo vão estar lá, ou todos aqueles que entraram, mas a equipe vai ser diferente, exatamente em função disso tudo que eu falei. Boa noite, Mancini, tudo bom? Boa noite. José Bessa, NC Esportes. Bem? Comparação à partida passada, só teve uma mudança na escalação titular, né? A saída do Ramon por contusão, a entrada do Matheus Felipe. O Ceará está começando a encontrar sua escalação titular definitiva para a temporada, ou você planeja novos testes? Agora, principalmente, que no jogo da Copa do Nordeste vai ter uma mudança na equipe titular devido à viagem, toda a locomoção. Na verdade, para este jogo diante da Juazeirense, a gente vai com uma equipe diferente, né? E hoje ainda, embora seja o terceiro jogo da equipe este ano, com basicamente 95% dos jogadores, então este é um retrato do time considerado titular. Mas esses atletas que vão jogar no domingo, eles estão buscando o espaço deles. Então eu vejo como uma boa oportunidade da gente ver todo mundo atuando num jogo de característica diferente, assim como eu acabei de falar. Agora, o fato do Ramon não ter jogado hoje e do Matheus Felipe não ter jogado a outra partida foi em função de desconforto muscular, não foi por opção. Por quê? Porque nós estamos num começo de trabalho e os jogos eles são desgastantes demais, e obviamente por isso eu vou estar deixando essa equipe aqui descansando para jogar na quinta-feira que vem, mas é uma oportunidade aos outros, né? Você vê, o Castilho entrou hoje, fez os gols dele, o Janderson entrou, o Barceló, outros não entraram, mas vão ter a oportunidade sendo dada agora, e aí a gente tem que ver em que nível que eles estão, porque é importante quando você não tem só 11 jogadores, eu quero ter 22 jogadores para daqui a algumas partidas, por exemplo, eu optar por uma escalação diferente, contra adversários diferentes, né? E isso eu só vou conseguir fazer a partir do momento que todo mundo estiver mais ou menos equilibrado, igual aí no que se diz respeito a jogos. Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa Del noite, Luiz, do canal Del Luiz. Eu queria te fazer 4 perguntas, mas não pode, né? Vou te fazer apenas Não, 2. mas você pode fazer uma com 4. Pronto, é exatamente isso que eu vou só fazer. você ir me lembrando, né? Pronto, eu vou te lembrando. Aí eu vou fazendo assim, você vai sabendo. Passa para a segunda, terceira, quarta. Tá. Mancini, claro, fazer... Mancini, você falou no passado que teu time ia ser um time propositivo, teu time ia ser... que a gente podia esperar que teu time ia dar a esse torcedor alegria. Hoje o Danilo falou da questão da fragilidade, mas teu time deu alegria ao torcedor, né? O torcedor saiu daqui, quando você falou ainda há pouco, saiu satisfeito. O Atlético Cearense não era um time que o torcedor, queria que o Ceará goleasse, pela fragilidade que é, mas o torcedor saiu feliz hoje, com aquele sentimento do que você falou no passado, de que teu time aos poucos ia crescer, ia evoluir. E aí eu te pergunto, você acha do primeiro jogo do Maracanã para hoje, houve evolução na tua opinião, até na questão de entrosamento? Senti teus jogadores tocando a bola com mais firmeza hoje, com mais segurança, acreditando mais de que ia dar certo. E a parte física, é claro que aos poucos isso aí vai acontecendo normalmente. A outra situação é para esse jogo. Você falou que é um time mais físico, né? Se você puder passar o time que vai jogar domingo, ou até em relação... Não estou brincando não. Até em relação ao que você pensa mesmo fisicamente, porque ninguém sabe como é que vai estar o gramado lá, como é o estádio, como é que vai ser a atmosfera do jogo. E qual seria esse time físico? Porque eu fiquei pensando aqui, poxa, o teu time é muito técnico, para escolher um time físico fica meio complicado. Bom, vamos lá então, vamos pela segunda pergunta primeiro. Um time físico, por exemplo, hoje o Ceará não tem uma equipe alta.
que é uma das coisas que ainda me incomodam e que a gente está de olho em tudo aquilo que está acontecendo no mercado exatamente por isso, porque nós temos um time rápido, um time leve, um time que joga muito vertical, mas no jogo aéreo contra determinadas equipes a gente pode ser que tenha um pouco de dificuldade. E para este jogo lá de Juazeiro, a minha ideia é entrar com uma equipe mais alta. É entrar com jogadores com característica de duelos. Se eu não vou levar esses 10, esses 9 que entraram hoje, 10, né? Porque só o David Ricardo vai dessa equipe. Todos os outros, basicamente, do elenco vão ter que estar em campo. Então, eu já estou te dando a escalação de uma outra maneira. Mas é importante não só você dar para eles a oportunidade de jogar, como também testar uma nova maneira. Por quê? Porque nós assistimos já 2 jogos, eu já vi 2 jogos da Juazeirense. O campo é muito diferente desse, é uma grama mais alta, é uma bola que quica de forma irregular, né? E eles estão muito acostumados com isso, né? Então, por isso, eu acho que vai ser um jogo de muita dividida, de muita pegada, jogo de bola longa, de disputa de jogo aéreo. Então, é muito em cima disso quando eu uso o termo forte, mais forte do que a equipe que jogou hoje, fisicamente, né? Mas também não dá para você mudar demais o padrão quando você faz o treinamento ao longo da semana para todo mundo igual. Então, todo mundo está mais acostumado agora a jogar sempre para frente. O Ceará, nesses 3 jogos, ele permitiu alguns erros dentro de campo e chances ao adversário, porque em quase todos os momentos ele quis jogar para frente. E tem momentos onde você tem que recuar um pouquinho a bola, fazer um jogo de posse para atrair o adversário novamente, para você ter mais consciência de ataque. Isso tudo é maturação de equipe. Demora um tempo maior. Algumas coisas a gente consegue rapidamente, outras não. E a outra pergunta, eu acho que o torcedor do Ceará saiu satisfeito. Existe uma pequena parte da torcida de todos os clubes no Brasil que ficam atrás do banco xingando o treinador o tempo inteiro. Mesmo hoje que estava 5-0, 4-0, 6-0, eles estavam xingando. Mas esses não representam a torcida do Ceará para mim. A torcida do Ceará, para mim, é aquela que faz festa no jogo, que cobra o dia que tem que cobrar, é óbvio, porque a gente não acerta todos os dias na vida, a gente também erra. Hoje foi um dia diferente, atípico do que normalmente são os nossos jogos, né? Porque a gente não ganha de 6-0 a todo instante. Mas eu acho que o torcedor ele levou hoje com ele um sentimento de que esse time vai ser diferente. Esse time vai tentar jogar futebol de uma forma que o torcedor goste. Porque quando eu vejo uma manifestação no estádio que o torcedor não está muito satisfeito com aquela jogada que foi feita, eu também não estou. Porque eu também estou do lado de fora. Eu também, entre aspas, além de comandar, eu também tenho que torcer. E eu também quero o jogo bonito. Eu também quero um futebol bem jogado, por isso que nós escolhemos algumas peças com cuidado no mercado, que são atletas de confiança, para desenvolver exatamente este jogo. Hoje o jogo não foi tão difícil assim, mas eu não ia falar isso, mas já que você perguntou, eu vou falar. Roubando a bola como a gente roubou no campo de ataque, contra qualquer adversário seria feita a mesma coisa. Porque você pega o adversário aberto, tentando fazer uma saída de jogo e de repente você vem com 5, 6 jogadores em velocidade atravessando a bola na frente da área. Que é isso que eu quero para o Ceará. Por quê? Porque eu, como um ex-atleta do Ceará, que tive a oportunidade de jogar várias vezes aqui nesse estádio, eu sei o que o torcedor quer ver. Ele gosta de times rápidos, de transição, times que lutem, que se entreguem o jogo inteiro. Aí você pode até falar assim, mas todos os torcedores de todos os times querem isso. Mas tem alguns que são diferentes. A cultura aqui ela é muito enraizada em cima de força e velocidade. E é o que eu estou tentando dar para o torcedor. É óbvio que a gente vai ter
momentos ao longo do ano de dificuldade, porque todo mundo passa por isso na vida, não é só no futebol, mas eu tenho certeza que, diferentemente do time que eu peguei aqui no final de 2023, este time vai poder proporcionar momentos mais vibrantes dentro das partidas. Mancini, aqui, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Até vou tentar aqui, perguntei até se o Abreu ainda será tempo, né? Porque o repórter anterior queria fazer 4 perguntas, né? Aí não complica o profissional seguinte, né? Já complicava o profissional seguinte, né? Mas brincando, o repórter anterior pelo menos é muito qualificado também, né? O Mancini... Mas ele fez só 2, Fez viu? só 2, né? É, Acabou Theo? que foi... Deixou 2 para mim ainda, né? Para aproveitar. Mas, Mancini, até vou aproveitar, apesar das 2, vou fazer só uma, que é em relação ao Eric Pulga. O Pulga, na reta final, ele já tinha se destacado bastante no ano passado. Já tinha feito uma boa reta final de Série B. E nesse início ele vem sendo ainda mais protagonista. Ele vem sendo ainda mais decisivo e hoje conseguiu fazer 2 gols, até um golaço. E eu fico te perguntando, hoje o Eric Pulga já se torna uma realidade? Porque se a gente pensasse na temporada passada, talvez o torcedor mais desconfiado ou até o torcedor, vamos colocar assim, de certa forma menos otimista, imaginava que o Pulga talvez não fosse o titular, mas fosse um jogador que iria brigar pela posição como terminou a temporada passada. Essa temporada ele já vem jogando bastante como titular e vem jogando muito bem. Hoje o Eric Pulga ele já é uma realidade, ele já é o titular da posição, não desconsiderando, claro, a concorrência ao redor dele, mas sim colocando o que ele vem produzindo hoje. Eu acho que se eu falasse que não, eu estaria sendo mentiroso, né? Porque ele fez os 3 jogos e ele tem tido um desempenho muito interessante, você mesmo frisou, desde o término da Série B do ano passado. Ele amadureceu muito e, o mais importante, ele entendeu a proposta que a gente quer. Porque não adianta só eu ficar pedindo para o atleta, eu quero que vocês joguem dessa forma, eu tenho que treinar para jogar dessa forma, porque senão não fica automático o movimento. Ele vai fazer 1 vez, 2 vezes no jogo, e o automático dele vai ser aquilo que ele faz no treinamento. Então, por isso que é muito importante a nossa semana. E ele tem, dentro da característica dele, tudo aquilo que a gente quer, que é o 1 contra 1. Porque o time do Ceará ele está arrumado para os 2 jogadores de fora atacarem a profundidade o tempo inteiro. E ele faz isso com maestria. Ele, ao longo do tempo que eu já estou aqui, que eu não sei, juntando tudo aí com férias, que pode ser 5 meses e tal, ele amadureceu demais, ele melhorou demais e ele ganhou o respeito de todo mundo, porque ele é sempre o mais interessado em melhorar. A cada semana a gente percebe que ele vai lá, ele tenta, ele faz, ele busca uma melhor armação tática para ele mesmo, ele acompanha o lateral, mesmo quando ele está cansado, ele se doa para o time, e o torcedor enxerga isso, né? Então, assim, sem nenhuma dúvida, eu sei que ele hoje é o atleta mais querido do nosso torcedor. Por quê? Porque ele está entregando o que o torcedor quer, que é basicamente aquilo que eu acabei de falar para o Del. Que eu quero o time do Ceará jogando assim, porque o torcedor do Ceará gosta disso. É o que o Pulga hoje entrega para a gente. Ele ajuda a marcar, ele tenta roubar a bola. Hoje ele roubou várias bolas no campo de ataque. Ele vai para cima do adversário o tempo inteiro. Ele não é fominha, ele serve os companheiros. Então hoje ele vive uma fase muito boa. Eu, sinceramente, espero, diante das atuações, que ele esteja com a gente até o final do ano. Já falei até com o nosso diretor hoje no vestiário, falei, pelo amor de Deus, o Pulga tem que ficar aqui. Por quê? Porque ele passa a ser um cara de destaque. Quando você tem algum jogador de destaque chamando a atenção dos outros clubes, num mercado tão acirrado do jeito que está, você sente medo de perder, né? Mas eu volto a dizer, acho que ele amadureceu como pessoa, muito como atleta e dentro do time também. O Pulga hoje vive um excelente momento no Ceará. Boa noite, Mancini. Parabéns pela vitória, Raiza Martins Obrigado. do Globo Esporte. A torcida alvinegra estava pedindo, né, por esse camisa 9, o Barcelona chegou, hoje estreou
teve pouca minutagem, mas queria saber na tua curta avaliação, assim, se o que ele entregou dentro de campo está dentro do esperado. Ele quase estreou na rodada passada, não deu, né? Teve que fazer outra mudança, mas hoje entrou bem ali na metade do segundo tempo. O que é que tu achou da atuação dele? Então, achei o seguinte, a gente até falava sobre isso agora lá no vestiário, que entrou realmente um camisa 9. A gente percebe pela movimentação dele e pela forma como ele brigou com os zagueiros que ele é um 9, de fato, né? O Ailon vem muito bem no time, mas o Ailon é um atleta de movimentação, que abre muito espaço, que ajuda, né, que ajuda muito a marcar também, fez até o seu gol hoje, porque foi oportunista, mas o Barceló demonstrou pra gente nesses 20 minutos que é o cara de área, né? Ele teve várias situações de gol em pouco tempo, até achei que em uma que ele tocou ele deveria ter chutado e outra que ele chutou ele deveria ter tocado, mas enfim, às vezes o cara entra, sabe que tomou a decisão errada no lance anterior e quer consertar, até para que seja agradável a todo mundo e tal. Resumindo, eu acho que no jogo de domingo agora, que ele deve jogar, é uma boa oportunidade até para a gente ver realmente o quanto ele pode entregar para a gente nisso daí, mas já vi pelo jogo de hoje que ele vai ser uma peça importante para nós, porque além de brigar muito, tem jogo aéreo, boa movimentação, saiu bem dos dois lados do campo, então tudo isso de certa forma chama atenção, mas a gente já sabia, já tinha visto nos jogos dele anteriores a sua vinda ao Ceará. Então tudo foi muito estudado, todos os atletas que estão aqui foram muito bem estudados por toda a equipe de análise, e juntamente comigo, a diretoria, a gente analisou bem. E o que eu vi hoje foi um pouco daquilo que ele demonstrou aí nos últimos clubes que ele atuou. Muito obrigado a todos, obrigado professor, parabéns pela vitória e bom descanso. TV Artilheiro.